Boa noite, a paz do Senhor Jesus. O dia chega ao fim, e talvez o seu coração esteja cansado, inquieto, ou até mesmo com medo do que está por vir. Às vezes parece que estamos em meio a ondas agitadas, lutas, dúvidas, pressões, dores, e não sabemos como continuar. Mas hoje quero te convidar a refletir sobre uma das cenas mais marcantes do Evangelho, Pedro andando sobre as águas. Uma história que não fala apenas de fé e coragem, mas também sobre manter os olhos fixos em Jesus, mesmo quando os ventos sopram contra nós. Porque quando o medo tenta nos afogar, a voz de Jesus ainda ecoa: vem. Jesus diz em Mateus 14, 22, 33, mas vendo o vento forte teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. Quando o medo tenta te afundar, a história começa logo após Jesus multiplicar os pães e peixes. Ele manda os discípulos entrarem no barco e irem à frente, enquanto ele sobe ao monte para orar. Durante a noite, o vento ficou forte, as ondas batiam no barco e os discípulos começaram a lutar contra a tempestade. Por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus veio até eles andando sobre o mar. Os discípulos se assustaram, pensando que era um fantasma, mas Jesus logo disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro, impulsivo e cheio de fé, respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Sim, ele andou. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o impossível aconteceu. Mas, quando olhou para o vento e as ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Quantas vezes também somos assim? Enquanto olhamos para Jesus, conseguimos suportar, acreditar, permanecer firmes. Mas quando olhamos para as circunstâncias, para as contas, para as más notícias, para os ventos fortes da vida, começamos a afundar. A fé não ignora o vento, mas escolhe olhar além dele. A fé não depende do cenário, depende da presença de Jesus. E quando Pedro começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! E a Bíblia diz: logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. Ele não esperou Pedro afundar completamente. Ele não o repreendeu antes de ajudá-lo. Primeiro Jesus salvou, depois ensinou. Isso é graça. Isso é amor. Quantas vezes o medo nos faz perder o foco? Mas ainda assim, Jesus estende a mão. Ele não nos deixa afundar nas águas das dúvidas, das falhas ou dos pecados. Ele nos ergue e nos leva de volta ao barco. E quando ele entra, o vento se acalma. Hoje, Jesus quer te lembrar: mesmo que o mar pareça revolto, você não está sozinho. O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas está caminhando sobre as suas tempestades também. Oremos. Senhor Jesus, nesta noite, quero te agradecer por sempre estar comigo, mesmo quando o vento sopra forte e a fé parece pequena. Às vezes, eu também me sinto como Pedro, com vontade de crer, mas distraído pelos ventos e pelas ondas da vida. Senhor, ensina-me a manter os olhos fixos em Ti. Quando o medo tentar me afogar, que eu me lembre da Tua voz dizendo: vem. Estende a Tua mão sobre mim, Jesus. Acalma o mar do meu coração, traz paz à minha mente e renova a minha fé. Eu sei que o Teu poder é maior do que qualquer tempestade. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar. Abençoa o meu descanso nesta noite. Que o Teu Espírito Santo esteja comigo, guardando meus pensamentos e me lembrando de que o Teu amor é firme. Que eu acorde amanhã com o coração renovado, pronto para caminhar, não sobre as águas, mas sobre a certeza de que Tu estás comigo em todo o tempo. Em Teu nome precioso, Jesus, amém. O olhar que sustenta a fé. Querido irmão, querida irmã, antes de fechar os olhos, lembre-se: o segredo não está em controlar o vento, mas em manter o olhar em Jesus. Quando o medo te fizer duvidar, olhe para aquele que nunca muda. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. A fé de Pedro o fez sair do barco, mas foi a mão de Jesus que o manteve de pé. Assim é conosco. Não é a nossa força que nos sustenta, mas a fidelidade de Deus. Durma em paz hoje,
sabendo que o Mestre está por perto. O mar pode rugir, o vento pode soprar, mas Jesus continua dizendo: sou eu, não temas. Se esta mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo devocionais que alimentam sua fé. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Descanse sabendo que mesmo se você começar a afundar, a mão de Cristo nunca chega tarde demais. Ele está no controle e o amanhã trará bonança. Amém.